Vamos agora à entrevista do dia com Rodolfo Gamberini. Nosso convidado hoje é Mauro Paulino, diretor-geral do Instituto Datafolha, e nós vamos conversar sobre as pesquisas eleitorais. Muito obrigado por estar aqui conosco no Jornal da Gazeta. Eu nunca vi um candidato que aparece em primeiro lugar numa pesquisa reclamar da pesquisa. E todos os outros, em geral, reclamam. O que acontece? Você tem razão, é verdade. É a primeira vez que eu vejo também. E eu não entendi bem a reclamação. Mas, a que reclamação você está se referindo? Porque eu estou me referindo a todas as pesquisas que eu já vi até hoje. Sim. Em 43 anos de jornalismo. Não, sempre quem está descontente com as pesquisas são aqueles que não estão em primeiro. E dessa vez o Lula reclamou que teve menos do que ele achava que teria, que ele poderia ter. Tá. Mas, de fato, é algo inédito, eu nunca tinha visto. Quando a gente conversa com a classe média, a gente nota que as pessoas não acreditam em pesquisa. A reação das pessoas ao conversar sobre pesquisa é assim, mas pesquisa a gente sabe como é que é feita. Quem encomenda pesquisa sempre vai aparecer em primeiro lugar. Mas eu não acredito em pesquisa porque eu nunca fui ouvido, isso aí não vale nada. Como é que você, sociólogo e estatístico, responde a essas críticas do senso comum? Além de diretor do Datafolha, eu sou coordenador do Comitê de Opinião Pública da ABEP, que é a Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa. E a gente sempre discute esse senso comum, né? A forma como as pessoas recebem e entendem as pesquisas. Essa é uma crítica muito recorrente. Mas como para fazer uma pesquisa a gente não precisa entrevistar todo mundo, e é por isso que as pesquisas existem, para que a gente tenha... Basta uma amostra. Sim, basta uma amostra, para que a gente tenha uma ideia aproximada, isso é importante, uma ideia aproximada, não exata, do que pensam os integrantes do universo pesquisado. Então a gente entrevista, por exemplo, no caso, para representar o país, entre 2.500 e 3.000 pessoas. Nem precisaria tanto. Com 1.000 entrevistas nos Estados Unidos, por exemplo, os americanos conseguem amostrar. Isso é o quê? Depende da qualidade da amostra? Isso depende principalmente da distribuição da amostra e que ela seja uma reprodução fiel das proporções que existem no universo pesquisado. Quando eu quero saber a opinião dos eleitores brasileiros, os pesquisadores se dirigem a cerca de 200 cidades, 230 cidades de todo o país, cidades de pequeno, médio e grande porte, em todas as regiões, e fazem entrevistas de acordo com as proporções de sexo, idade, renda, escolaridade presentes em cada uma dessas cidades. Com isso, a gente reproduz uma pequena sociedade, vamos dizer assim. Uma representação de todo o universo. Uma representação daquilo que a gente quer representar. Ontem você e o Alessandro Giannone escreveram na Folha de São Paulo um artigo que faz uma constatação ruim para o Brasil, triste, de que a tolerância à corrupção é muito grande na sociedade brasileira. Como é que você explica isso? Isso foi em decorrência da polêmica que surgiu com as duas manchetes da Folha, a de domingo e a de segunda, que eram aparentemente contraditórias. Como que Lula ganha a eleição, mas todo mundo quer que ele seja preso. Como ele pode chegar a 48% no segundo turno e 87% dos brasileiros são contra, não votariam em um candidato que tenha cometido corrupção. E aí, com todas as acusações que existem sobre o Lula, houve muita contestação. Então, é preciso fazer uma leitura mais atenta da pesquisa para que a gente possa entender isso. Cerca de 60% dos brasileiros admitem a corrupção desde que tenha algum ganho, algum ganho social com isso. Sim. Então, quando a gente coloca os brasileiros diante de uma frase, por exemplo, você admite um governo corrupto se ele, em contrapartida, gerar ganhos sociais? Aí os brasileiros acabam admitindo. É uma reedição do grande intelectual brasileiro Adhemar de Barros, rouba, mas faz. De certa forma, sim. Essa filosofia. Então, há aí, mesmo entre os eleitores do Lula, há 15% que acham que ele deve ser preso. Então, essas contradições, de fato, existem na sociedade.
O eleitor é pragmático. Nesse momento ele não está pensando muito em eleição, ele está pensando em sobreviver, principalmente. Nós temos hoje quase 70% dos brasileiros, quando a gente soma a renda total das pessoas que moram nas casas, a renda familiar mensal, 70% dos brasileiros ganham abaixo, tem essa renda familiar mensal somada abaixo de 3 salários mínimos. É muito pouco, né? Isso dá já uma ideia do que é o Brasil, para a gente entender algumas coisas do Brasil. Então, essas pessoas estão pensando muito mais pragmaticamente em sobreviver, em conseguir emprego, em conseguir educar os filhos e quando escolhem um candidato, quando definem o seu candidato, definem de forma a escolher aquele que vai atrapalhar menos. Uhum. Você já respondeu um pouco nessa resposta à minha próxima pergunta, que a pesquisa mostra um dado triste, que é que os ricos são menos tolerantes com a corrupção do que os pobres. Talvez porque os ricos já tenham a sua vida garantida, então eles podem se dar a luxos. É claro que eu estou sendo irônico na minha colocação, porque ser contra a corrupção não é um luxo. É isso que a pesquisa apontou? E há uma correlação também entre, quanto maior a renda, maior também o grau de escolaridade, o grau de informação, o contato com informação. Mas não deixa de ser um cenário triste. O Brasil hoje mostra-se muito triste. Na pesquisa anterior do Datafolha, nós havíamos detectado, foi feita em junho, quase metade da população hoje tem mais vergonha do que orgulho de ser brasileiro, 47%. Essa taxa sempre girou em torno de 20%. Deixa eu te fazer uma pergunta para uma resposta rápida, na sua rápida. Dá para você, hoje, como diretor do Datafolha, traçar um perfil rápido de qual será o candidato ideal em 2018? Olha, é difícil porque essa deve ser uma das eleições mais imprevisíveis. Mas o eleitor, diante de algumas características que nós apresentamos a eles, escolhe aquele que seja um bom administrador, que não tenha um histórico de corrupção e que seja claro, que transmita sinceridade. Saiba falar. Tá bem. Muito obrigado pela sua participação. Infelizmente, nosso tempo acabou. Nós poderíamos conversar ainda por muito tempo. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado, Gamberini.